Olá, amigos da Prof. Trader. Esse é um canal criado por professores de matemática, onde usamos estatísticas e cálculos avançados para prever o sucesso do futebol. Eu sou o professor André, ao meu lado, o professor Rafael. Beleza, Rafa? Beleza, André? E aí, galera? Maravilha! Lembrando aqui, placar eletrônico, o nosso Instagram, @prof.trader. Nos siga lá, nos ajude a crescer nesse meio também. Temos o canal, melhor dizendo, do Telegram, totalmente gratuito, Rafa Prof Trader, onde temos conteúdos alternativos aqui ao do YouTube, e o WhatsApp do Samuel, do Samuca, referente ao nosso grupo VIP. Falando em grupo VIP, Rafa, até o momento, o grande destaque é na Polônia, Radnik e Partizan, ambas marcam sim a 1,95. Foi 1-2, né, essa partida? Exatamente, 2-1 pro Partizan. Beleza. Bateu o nosso ambas. E vamos aos jogos desta quinta-feira, dia 4 de junho. 4 de junho. Bora lá. Bora. Primeiro jogo, Rafa, é em Portugal, às 15 horas e 15 minutos. O vice-líder Benfica contra um Tondela, 14º colocado. 86% de chance para o Benfica, 10,5% para o empate e 3,5% para o Tondela. 2-0 com 15,9%, 3-0 com 14,6%, 1-0 com 11,5%. O quarto não está aí, mas é 4-0 com 10, alguma coisa. Então, com todo esse poderio do Benfica, o Benfica um ponto atrás do Porto, e ele precisa vencer para... A gente está esperando o jogo do Porto, a gente não sabe o resultado, mas uma vitória que é sempre importante, né, Rafa? Ah, você disse bem, o Benfica está seguindo o Porto, tem que seguir de perto. E para seguir de perto não pode mais perder pontos bobos. André, essa parada por causa do vírus, entre aspas, foi boa para o Benfica, porque o Benfica certamente ia perder o título. O Benfica ele vinha de uma sequência muito ruim em fevereiro. Ele perdeu o clássico do Porto. Então, de certa forma, esse tempo serviu para colocar as coisas no lugar, para o treinador pensar em outras estratégias, para alguns jogadores que possivelmente estavam contundidos se recuperarem. Então, eu acredito muito nessa volta do Benfica. O Benfica é um time muito forte nessa parte final. É que realmente o mês de fevereiro foi tenebroso. E o time volta amanhã no jogo no Estádio da Luz, lotado como sempre, né? A torcida do Benfica é fanática. Ah, sem torcida, né, Rafa? Ah, é Portão verdade. fechado. Portão fechado, olha. Portão fechado. Já estava acostumando já É, com os já, caras. é que a gente já tá tão acostumado, né, Deu um com branco, deu um branco, dar deu um um branco. branco total. Sem torcida, mas com toda a magia que tem o Estádio da Luz, né? E o Benfica, ele tem jogadores realmente muito habilidosos, muito criativos. E o Serve, que é um grande jogador, né? Um jogador criativo, meia esquerda muito bom do Benfica, ele vai jogar. E o principal jogador do time, que é o Pizzi. E para você ter uma noção, né, André? Quando você tem o melhor jogador do time não jogando bem, o time cai. Foi o que aconteceu com o Benfica em fevereiro. O Pizzi não estava legal, tanto é que em 2 jogos seguidos o Pizzi perdeu o pênalti. E esses pênaltis custaram caro, porque ele foi derrotado e no outro jogo ele deixou de vencer. Então foram perdidos ali pelo menos 4 pontos por causa dos pênaltis falhados pelo Pizzi. E para mim, o destaque desse ano do Campeonato Português, Carlos Vinícius, jogador que começou na base do Santos, começou a rodar o mundo depois, ele não é tão conhecido, e essa temporada ele foi parar no Benfica, e no Benfica ele tem feito muitos gols. Ele é artilheiro do Campeonato Português com 15 gols, o cara é um trator, cara, rápido, forte, finaliza bem. Eu vejo amanhã ele fazendo pelo menos um golzinho. E da parte do Tondela, uma equipe bastante fraca. Dos últimas 11 partidas só venceu um jogo e nessas últimas 11 partidas só marcou 6 gols. Então
eu não vejo o Tondela marcando gol no Benfica e vejo o Benfica fazendo pelo menos dois. Então a gente Beleza. vai de handicap menos 1,5. Beleza. Próximo jogo, Rafa, é entre Vitória, Vitória e Sporting. Vitória de Guimarães contra Sporting. É um sexto Vitória de Guimarães contra um quarto colocado Sporting. 48,9% de chances para o Vitória de Guimarães, 24,3% para o empate, 26,8% para o Sporting. 1 a 1 com 11,5%, 1 a 0 com 9,8% e 2 a 1 com 9,5%. Nós vamos de Vitória de Guimarães, empate anula, com 64,6%, que seria um justo de 1,55%. O Sporting, a campanha do Sporting, ele se reflete ao fato do Braga ter começado extremamente mal o campeonato, uhum. ter ficado um bom tempo lá embaixo, inclusive na zona de rebaixamento, e agora o Braga, terceiro colocado, já ultrapassou, já deixou o Sporting para trás, e o Sporting está deixando de ser a terceira força lá de Portugal, hein? É triste isso, né? Porque o Sporting é um time muito tradicional, sempre disputou título com o Porto, com o Benfica, e já faz aí uns 10 anos, André, que o Sporting tem perdido muita força e tem feito campanhas assim que deixam muito a desejar. Nem o Jorge Jesus foi feliz lá no Sporting, né? Ele não conseguiu dar jeito no time. E é ousado, né? A gente no Vitória do Vitória Guimarães, ou empate anula, né? Melhor dizendo, porque o Vitória é o time pequeno, no caso, e o Sporting é o gigante. Só que os argumentos são de que o Vitória é uma equipe que está ficando. Esse time atual do Vitória é um time experiente, é um time que disputou Europa League esse ano e está em busca da classificação para a Europa League. E é possível, tá só a 5 pontos do Sporting. Ele vem de 3 vitórias, os últimos 3 jogos antes do Covid foram vitórias do Vitória de Guimarães. Um time que tem jogadores interessantes. Eu vejo com bons olhos esse tipo de análise. Já o Sporting, por que a gente está pensando tanto na vitória do Guimarães? Porque o Sporting, ele perdeu o último jogo fora contra o Famalicão de 3-1, André. Olha os últimos 5 jogos dele fora, contando a Europa Liga, contando tudo. 3-1 Famalicão. O Bassa Sekir, o Sporting em casa tinha ganhado de 3-1, 3-1 na Europa Liga. Tomou de 4 lá na Turquia. É isso, isso. É verdade, é verdade. Aí o Rio Ave, que é fraquíssimo, ele empatou em 1-1. E aí ele tomou 2 tapas na cara do Braga, um pela Liga e um pela Taça de Portugal. 1-0 Braga, 2-1 Braga. Então, é uma equipe que não é confiável. Você disse bem, o Braga está tomando esse posto de terceira força do Sporting e é uma pressão muito grande. Nesse campeonato português, o Sporting fora de casa já perdeu para o Gil Vicente por 3-1 e perdeu do fraquíssimo Tondela. Então, diante de tudo isso, a gente vê que a vitória do Vitória é algo que realmente pode acontecer amanhã. É doído, viu? Sim. Um abraço. Ele é encarnado, né? Ah, isso é lindo. Torcedor dos encarnados, né? Legal. É, sim. Isso mesmo. Estamos aí na nossa estação armênia, né?
O seguinte, o primeiro confronto, Chirac contra o Aracati. Primeiro, um panorama geral, André. O panorama geral é o seguinte: eles estão disputando o playoff dos melhores colocados, que são 6. Então, eles estão naquela fase que os 6 disputam o título. Então, os jogos são muito de nível muito parecido e muito disputado. Na última rodada, que foi a rodada 19, as 3 partidas foram ambas assim. Todas elas. No caso do Chirac contra o Ararat, os últimos 7 jogos do Chirac, 6 foram ambas sim. E do Ararat, os últimos 7, 5 foram ambas sim, tá? Então, dos últimos 7, 5 foram ambas sim. Então, é um jogo propenso a gols dos dois lados. A outra partida às 10h30, o Noah versus o Alas Raquete, né? É difícil. É difícil. Obrigado, viu, Carlão, por escolher esse jogo. Esses dois times, eles brigam pelo título, estão atrás do líder, e é um jogo de vida ou morte. Por exemplo, o Noah, se ele não ganha amanhã, ele vai ficar a mais de 7 pontos do líder. Por mais que tenha várias rodadas, algumas rodadas ainda, vai ficar muito longe. E o Alas, vou falar Alas só, ele tem, é mais fácil, ele tem 4 pontos atrás do líder. Então, se ele ganha amanhã, ele chega muito perto e o líder já jogou nessa rodada. Então, a gente vai aí de ambas assim nos dois jogos, porque são jogos que tendem a ser movimentados. Valeu, galera, um abraço.